Good day, mate. How you going? G'day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, por isso que o vlog se chama Aos 50 Austrália. E passei 6 anos lá e agora tenho feito aqui alguns vídeos para contar algumas coisas que eu passei lá, algumas experiências, como as coisas funcionam. Assim, tudo sobre a Austrália aqui. E nesse vídeo aqui eu queria falar sobre os fast foods. Afinal, quando a gente vai para lá, muitas vezes a gente acaba comendo em fast food porque é mais rápido, porque corre muito, tem necessidade e às vezes não dá pra gente ficar cozinhando tal. Em alguns restaurantes a comida é bem mais cara e a gente acaba procurando aí lugares que a gente já conhece, né? Porque tem muitos fast foods que tem aqui no Brasil, tem lá também, e a gente acaba procurando uma coisa assim mais familiar, né? Então, eu queria comentar rapidinho sobre os fast food que tem aqui no Brasil e que também tem lá. E um deles, que eu acho que é o mais tradicional, que apareceu aqui no Brasil quando eu era criança, né? E era assim uma festa quando ia no McDonald's, né? Vamos no McDonald's, foi novidade que apareceu. Eu me lembro que abriu uma loja do McDonald's lá no centro, então a gente ia no cinema, daí passava lá, mas isso eu era bem adolescente, bem novinha. Passava lá na loja e comia um lanche e tal, e fui no McDonald's. E lá na Austrália tem McDonald's, mas lá se chama Macca's, porque eles mudam o nome de tudo, eles diminuem o nome de tudo, e inclusive a própria marca McDonald's resolveu passar a se chamar Macca's lá. E nem coloca mais nos restaurantes lá a placa McDonald's, já coloca Macca's mesmo, porque é como os australianos vão falar o nome deles. E os lanches, muitas vezes os lanches têm alguma diferença sim, porque é lógico que eles têm que se adaptar ao gosto da população daquele país. G'day mate, how you going? Hi, what can I get for you today? Yeah, I'll grab a double quarter pounder large meal chocky shake. Sorry sir, a what? Double quarter pounder, large, chocky shake. A double large shake? Double quarter pounder, burger, large meal, chocolate shake. Oh right, got it, sorry. Anything else? Yeah, nah, chuck us 6 nuggies and a big chippies too. Sorry, some what? Nuggies, chippies. Huggies and hippies? No, mate, nuggies and chippies. I'm sorry, sir. I honestly don't know what you're saying. Maybe you could just use the self-service counter? Bloody oath, mate. Easier than explaining to you what chippies are. I'm on a Macca's run for the boys. I got a shitload of stuff to get. Catch you later. Os fast foods têm que se adaptar ao país onde eles estão, porque a população muitas vezes é diferente e então lá na Austrália tem muito oriental, tem muito japonês, chinês, indiano, que são coreanos. Coreanos comem comida muito apimentada. Os indianos também. Tailandeses. Eu morei com uma tailandesa, nossa, ela colocava muita pimenta na comida. Então, eles estão acostumados com coisa apimentada e daí
os fast foods têm que se adaptar com isso e oferecer, ter ali lanches apimentados dentro do seu cardápio, né? Então, o cardápio muitas vezes é diferente. Quando eu ia no McDonald's lá, quando eu ia no Macas, eu pedia um cheddar, um lanche com cheddar, que eu sabia que era parecido com o daqui e que não era apimentado, porque eu não consigo comer nada apimentado. Eu era um peixe fora d'água lá, porque eu era aquela pessoa chata que tinha que pedir a comida sem pimenta. Também tem lá o Burger King, que aqui chama Burger King, mas lá não podia se chamar Burger King, porque como lá é uma monarquia, e tem, né, o rei Charles III, não poderia, assim, seria uma ofensa ter o nome do rei, um nome, né, rei, porque Burger King é rei, hambúrguer rei, ou rei hambúrguer, e seria uma ofensa para o monarca ter ali o nome King numa rede de fast food, no nome de uma rede de fast food, porque seria aí ligado, relacionado de alguma maneira o nome da rede de fast food com o rei. E então lá se chama Hungry Jack's. Burger King aqui, lá se chama Hungry Jack's. E eu fui comer lá algumas vezes. O interessante do Hungry Jack's é que eles têm os combos. Então, eu ia comer com o meu filho, aí a gente pedia um combo que vinha lá 3 lanches, eu comia um e ele comia 2. E sai bem mais barato quando você compra esses combos. Chega a ter combos de 6 lanches, quando tá em muita gente, compra 6 e sai mais barato do que comprar um lanche, só que vem os 6 todos iguais, né? O Burger King também, ele tem uma característica lá que você tem o aplicativo no celular, aí você tá indo para lá, você entra no aplicativo, tem uma roleta lá para você, você aperta lá, a roleta roda, roda, roda e te dá um brinde. Você sempre ganha alguma coisa, então você já se programou para ir comer lá no Burger King ou no Hungry Jack's. Você aperta lá, ganha alguma coisa e vai, na hora que você vai pedir o seu lanche, você mostra ali e a pessoa te dá o brinde. Às vezes você ganha um sorvete, às vezes você ganha um refrigerante grátis, uma batata grátis, uma coisa assim. É muito raro você ganhar uma coisa mais cara, né? Mas sempre ganha alguma coisa. Isso é interessante do Hungry Jack's. Lá também tem KFC, que tem o mesmo nome, também trabalha com pedaços de frango e tal. Tem a única coisa que é meio diferente lá são sides, né, as coisinhas que a gente come aí. Tinha uma coisa que eu gostava muito, que era coleslaw, que é um tipo de uma salada. Essa salada é feita com repolho raladinho, assim, bem fininho, cenoura também ralada, e tinha um molho gostosinho ali, mas fica uma espécie de salada mesmo, e era muito gostosa, né? Aí você já imaginou, você come repolho e você come aqueles frangos lá que também tem alguns que são muito apimentados, e aí forma aquela bomba que você acabou de comer, corre para casa, né? Senão causa estrago. Mas eu comi lá, a única vez que eu comi no KFC, eu fui com uma pessoa e eu falei, olha, por favor, eu não como apimentado, então pede sem pimenta. E nós fomos para dividir. E aí eu não sei, que eu acho que ele não pediu sem pimenta, porque ele não gostava de nada sem pimenta.
e acabou que veio tudo apimentado, então eu saí lá com a boca, sabe, ardendo pra caramba, e não comi mais, porque, aliás, de vez em quando eu comia assim, agora que eu me lembrei, porque tinha lá um copinho que vinha pedacinhos e chamava popcorn. Aí, esse daí não vinha apimentado e eu sabia falar, que eu chegava lá, falava popcorn e o refrigerante e a salada coleslaw, que não é chamada de salada, não é coleslaw salada, é só coleslaw. E aí eu pedia tudo isso, então eu sabia que popcorn não era apimentado, então de vez em quando eu pedia. Mas não foi sempre não, foram poucas vezes. Lá tem Subway, o Subway lá é praticamente igual o daqui, tem mais ou menos as mesmas coisas, você escolhe o tamanho do pão, tipo do pão, se vai esquentar, se não vai, as coisas que vai dentro praticamente é o mesmo sistema. Tá na hora de guardar meu gato e ele tá me chamando aqui na janela. É hora de dar jantinha para ele, que eu dou o sachê de Whiskas todo dia, mais ou menos essa hora. E lá também tem as pizzas, né? Tem a Pizza Hut, como tem aqui no Brasil a Pizza Hut. É mais ou menos o mesmo estilo. A única diferença que também acontece com a Domino's. A Domino's é outra marca de pizza que eu não sei se tem aqui no Brasil, mas lá é muito popular, é bem mais popular que a Pizza Hut. A diferença que tem daqui é o tamanho da pizza. Por quê? Uma vez eu tava na casa de um amigo e ele falou assim: vamos pedir uma pizza. E era a primeira vez que eu ia comer pizza lá. E aí ele falou: eu vou pedir uma pra mim e uma pra você. Qual sabor que você quer e tal. E aí eu falei: então, mas se você pede uma pizza grande, a gente divide, né? E eu tinha na minha cabeça o tamanho da pizza daqui do Brasil, que é aquela pizza grandona, né? Que a gente come numa família. E aí ele falou: não, mas será que dá? Eu falei: lógico que dá, eu não vou comer uma pizza inteira, uma pizza grande, não é grande? Tamanho grande, lá chama tamanho grande, só que a pizza lá tamanho grande é um tamanho médio aqui. Eu vou colocar a foto aí tem a mão da pessoa pegando, dá para ter mais ou menos uma ideia do tamanho da pizza. Não é muito grande, dá para uma pessoa comer uma pizza grande, e a pequena é uma coisinha assim, bem pequenininha mesmo. E aí, ele pediu uma pizza só. Na hora que chegou, que eu vi o tamanho, a gente comeu a pizza ali, ficou com fome, teve que pedir mais uma, e eu tive que... fiquei com uma vergonha tremenda, porque fazia pouco tempo que eu tava lá e não tinha assim muita intimidade com as pessoas, e ainda fui fazer esse papelão, né? Ele também, sabendo o tamanho, deveria ter falado: não, mas eu não como metade de uma pizza daquela só, e então eu vou comprar uma pra mim, se você não quiser a sua, você come só metade e tal. Eu não sabia, não tinha ideia, fui abrir minha boca e acabei passando essa vergonha, que daí ainda teve que pedir mais uma pizza. Então, tem a Pizza Hut e tem a Domino's. A Domino's é muito famosa, ela é um pouco mais barata do que a Pizza Hut, provavelmente por isso ela é mais famosa. E ela tem normalmente muitas promoções. Ela tem, se eu não me engano, na quarta-feira eles vendem a pizza por metade do preço, então muita gente pede pizza na quarta-feira. Eu ia num lugar
Teve uma época lá que eu estava bem apertada e assim, comprava as comidas mais baratas que tinha. Às vezes meu almoço era 2 mexericas, 2 tangerinas, porque eu comprava o pacote de tangerina no supermercado e era isso que eu almoçava. E aí tinha uma igreja, não uma igreja, eles chamavam célula. Era um pessoal evangélico que se reunia, tinha uma amiga minha que ia, e ela me convidava para ir, e aí ela falava, na quarta-feira eles serviam pizza, depois, primeiro eles faziam lá a reunião deles, todo mundo falava e tal, e depois, no fim, todo mundo comia pizza e ia para casa, eles davam carona, vinha buscar, ia levar e tal. E eu fui algumas vezes para comer a pizza da Domino's, porque eles serviam, que naquele dia comprava com 50% de desconto, aí eles compravam várias pizzas, e aí todo mundo que ia participar da reunião lá comia pizza e depois ia para casa. Aí era o dia que eu comia bem. E também lá tem a Starbucks, né, que tem em todo lugar. A Starbucks eu fui só uma vez também com o meu filho, eu nem sei o que pedir, porque é um negócio ali, tudo, né, tudo meio sofisticado, aqueles cafés que mistura com isso, com aquilo, e aí eu falei pro meu filho, pede pra mim aí que eu não sei nada não, pede uma coisa boa. E aí ele pediu pra mim, então eu fui uma vez só no Starbucks, mas tem lá Starbucks, tem em vários lugares, tem muito movimento, e tem até a canequinha especial da Austrália, lá da Starbucks, que eu vou colocar a foto aqui. E é isso que eu pensei até que ia ficar mais curto esse vídeo, mas como o João ficou aqui me atrapalhando, né? Daqui a pouco, então, eu já vou dar o Whiskas Sachê para ele, que ele me ouviu falando de comida aqui, falou, e a minha comida? Que hora que você vai me dar? Então, é isso. Indo para lá, você já sabe que tem todas esses fast foods, esses restaurantes que você pode visitar, você pode comer. Tem coisas bem parecidas com as que são servidas aqui no Brasil. E na medida do possível, dos que eu consegui, eu coloquei o cardápio aí para vocês darem uma olhada até nas coisas que tem no cardápio. Obrigada por ter assistido, beijão, bye bye.